Salve família, vamos para mais um vídeo para esse domingo, 2 de outubro de 2022. E se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sino e deixe o like para fortalecer. Para esse domingo separei para vocês 13 palpites com duas opções de aposta por jogo e 2 bilhetes prontos para você estar investindo. E segue nosso Instagram, @elonepalpites. Diariamente temos palpites e bilhete pronto nos stories. O link do Instagram eu vou deixar fixado no comentário desse vídeo e na descrição do vídeo. Nessa sexta-feira, 30 de setembro, separei para vocês 2 bilhetes prontos. Pegamos aqui na dupla de over, Bayern de Munique e Bayer Leverkusen, over 2,5 bateu. E Paderborn e Darmstadt, over 2,5 também bateu. Essa duplinha de over gerou um ODD de 1,89, simulei R$100 e você teve um retorno máximo de R$189. Pegamos aqui também uma duplinha de back, Sporting para vencer, o Gil Vicente venceu. E Atlético de Bilbao para vencer, o Almeria também venceu. Essa duplinha de back gerou um ODD de 1,75, simulei R$100 e você teve um retorno máximo de R$175. Batemos os 2 bilhetes prontos dessa sexta-feira, 30 de setembro de 2022. Já para esse sábado, 1º de outubro, pegamos aqui para vocês uma lista de over 1,5. Deixamos também aqui para vocês uma lista de palpites para você montar seu bilhete. E pegamos aqui 2 bilhetes prontos, pegamos aqui uma tripla de over. Até o momento do vídeo só foi realizado a partida entre Crystal Palace e Chelsea, bateu aqui over 1,5. E pegamos aqui uma duplinha de ambas marcam, Lillestrøm e Bodø/Glimt, ambas marcam bateu. E Greuther Fürth e Sandhausen, ambas marcam também bateu. Essa duplinha de ambas marcam gerou um ODD de 2,53, simulei R$100 e você teve um retorno máximo de R$253. E se você ainda não é cadastrado no Mr. Jack, vá lá e faça seu cadastro e realize a aposta da partir de R$1. Saques e depósito via Pix. O site da Mr. Jack vou deixar fixado no comentário desse vídeo. Vá lá e faça seu cadastro. Passando aqui para vocês, mais uma vez, a duplinha de ambas marcas que deixamos aqui para esse sábado, 1º de outubro. Aqui está o resultado logo embaixo, Greuther Fürth e Sandhausen 1-1. E até o momento do vídeo está no intervalo Lillestrøm e Bodø/Glimt 1-1. Batemos aqui a dupla de ambas marcam. Também temos o grupo no Telegram, são 2 grupos no Telegram. Temos o Elonai Palpites, o chat livre, e temos o grupo fechado. Se você desejar participar de um de nossos grupos, o link vou deixar na descrição do vídeo e no comentário fixado desse vídeo. Agora partindo para os palpites para esse sábado, 2 de outubro de 2022. Começando aqui pelo campeonato italiano, na partida entre Lazio e Spezia. Na classificação, a equipe da Lazio é o 5º colocado com 14 pontos em 7 partidas, marcou 13 gols e sofreu 5, tinha um saldo positivo de 8. O Spezia é o 12º colocado com 8 pontos em 7 partidas, marcou 7 e sofreu 11 gols, tinha um saldo negativo de 4. Nos últimos 5 jogos em casa da Lazio, vem de 4 vitórias e 1 derrota. O Spezia jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, vem de 3 derrotas seguidas. No último encontro marcado entre as equipes, a Lazio venceu fora de casa por 4-3. As odds estão marcando aqui a 1,36 para a equipe da casa, 7,50 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de primeira opção de aposta over 2,5. Nos últimos 5 jogos em casa da Lazio, bateu over 2,5 em 4 oportunidades. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui para vocês Lazio para vencer. Agora pelo campeonato francês, na partida entre Lorient e Lille, na classificação, a equipe do Lorient é o 3º colocado com 19 pontos em 8 partidas, marcou 17 e sofreu 12 gols, tinha um saldo positivo de 5. O Lille é o 8º colocado com 13 pontos em 8 partidas, marcou 16 e sofreu 16, tinha um saldo de 0. Nos últimos 5 jogos em casa do Lorient, vem de 1 empate e 4 vitórias. A equipe do Lille, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. No último encontro marcado entre as equipes, o Lille venceu jogando em casa por 3-1. As odds estão marcando aqui a 2,80 para a equipe da casa, 2,45 para a equipe visitante.
O palpite que vou deixar para vocês de ambas equipes marcam. Nos últimos 5 jogos em casa do Lorient bateu, ambas marcam em todos os jogos. E a equipe do Lille jogando fora de casa nos últimos 5 jogos bateu, ambas marcam em 4 oportunidades. Como segunda opção de aposta eu vou deixar aqui para vocês na linha de gols over 1,5. Agora pelo campeonato alemão, divisão de acesso na partida entre Karlsruhe e Nuremberg. Na classificação, a equipe do Karlsruhe é o 10º colocado com 11 pontos em 9 partidas, marcou 15 e sofreu 14, tem um saldo positivo de 1. O Nuremberg é o 13º colocado com 10 pontos em 9 partidas, marcou 9 e sofreu 15 gols, tem um saldo negativo de 6. Nos últimos 5 jogos em casa do Karlsruhe, vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Nuremberg, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, perdeu 2, venceu 2 e empatou 1. No último encontro marcado entre as equipes, o Karlsruhe venceu jogando em casa por 4-1. As odds estão marcando aqui a 2,20 para a equipe da casa, 3,25 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de aposta única, over 2,5. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe do Karlsruhe, bateu 12,5 em 3 oportunidades. E nos últimos 5 encontros marcados entre as equipes na casa do Karlsruhe, bateu 12,5 em 3 oportunidades. Esse é o palpite que vou deixar para vocês de aposta única, over 12,5. Agora pela Dinamarca, na partida entre Silkeborg e Horsens, na classificação, a equipe do Silkeborg é o 4º colocado com 16 pontos em 10 partidas, marcou 16 e sofreu 12, tem um saldo positivo de 4. A equipe do Horsens é o 6º colocado com 14 pontos em 10 partidas, marcou 9 e sofreu 10 gols, tem um saldo negativo de 1. Nos últimos 5 jogos em casa do Silkeborg, perdeu 2, venceu 2 e empatou 1. A equipe do Horsens, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. No último encontro marcado entre as equipes, o Horsens venceu jogando em casa por 3-2. As odds estão marcando aqui a 1,70 para a equipe da casa, 4,75 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de primeira opção de aposta, ambas equipes marcam. Nos últimos 5 jogos em casa do Silkeborg, bateu, ambas marcam em 4 oportunidades. E a equipe do Horsens, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, bateu, ambas marcam em 2 oportunidades. Esse é o palpite que vou deixar para vocês como segunda opção de aposta para botar um bilhete pronto acima de 1,5 gols. Agora pela Superliga da Suíça, na partida entre Sion e Winterthur. Na classificação, a equipe do Sion é o 4º colocado com 14 pontos em 8 partidas, marcou 12 e sofreu 11 gols, tem um saldo positivo de 1. O Winterthur é o último colocado com 2 pontos em 8 partidas, marcou 4 e sofreu 23, tem um saldo negativo de 19. Nos últimos 5 jogos em casa do Sion, vem de 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. O Winterthur, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, perdeu 3 e venceu 2. No último encontro marcado entre as equipes, foi em 2006, não vou entrar aqui em consideração esse jogo. As odds estão marcando aqui a 1,80 para a equipe da casa, 4,0 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de Sion para vencer, como segunda opção de aposta, vou deixar aqui na linha de gols, over 2,5. Agora pela Premier League, na partida entre Manchester City e Manchester United. Na classificação, a equipe do City é o 2º colocado com 17 pontos em 7 partidas, marcou 23 e sofreu 6 gols, tem um saldo positivo de 17. A equipe do Manchester United vem na 6ª colocação com 12 pontos em 6 partidas, marcou 8 e sofreu 8, tem um saldo de 0. Nos últimos 5 jogos em casa do City, vem de 5 vitórias seguidas. A equipe do Manchester United, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, venceu 4 e perdeu 1. No último encontro marcado entre as equipes, o City venceu jogando em casa por 4-1. As odds estão marcando aqui a 1,36 para a equipe da casa, 7,0 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês na linha de gols, over 12,5. Como segunda opção de aposta para dar aquela arriscada, vou deixar aqui um fora com empate. Vamos pegar aqui o retrospecto entre as equipes na casa do City. Nos últimos 5 jogos, o Manchester United venceu 3, empatou 1. Venceu 3 e perdeu 2. Eu vou deixar aqui para vocês de over 2,5 como segunda opção de aposta para botar naquela arriscada over fora com empate.
Agora pelo Campeonato Belga, na partida entre Ghent e Cercle Brugge, na classificação, a equipe do Ghent é o oitavo colocado com 14 pontos, em 9 partidas, marcou 13 e sofreu 10 gols, tem um saldo positivo de 3. A equipe do Cercle Brugge é o 17º colocado com 6 pontos, em 9 partidas, marcou 5 e sofreu 15 gols, tem um saldo negativo de 10. Nos últimos 5 jogos em casa do Ghent, vem de 3 vitórias e 2 derrotas. A equipe do Cercle Brugge, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, vem de 4 derrotas seguidas. No último encontro marcado entre as equipes, ficaram no empate em 2-2. As odds estão marcando aqui a 1,57 para a equipe da casa. Vou deixar aqui para vocês de Ghent para vencer. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui na linha de gols, over 2,5. Agora pelo Campeonato Espanhol, na partida entre Celta Vigo e Betis, na classificação, a equipe do Betis, ele vem aqui na quarta colocação com 15 pontos, em 6 partidas, marcou 10 e sofreu 4, tem um saldo positivo de 6. O Celta Vigo é o 13º colocado com 7 pontos, em 6 partidas, marcou 8 e sofreu 13 gols, tem um saldo negativo de 5. Nos últimos 5 jogos em casa do Celta, vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A equipe do Betis, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, perdeu 3 e venceu 2. No último encontro marcado entre as equipes, ficaram no empate em 0-0. As odds estão marcando aqui a 2,50 para a equipe da casa, 2,90 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês, de aposta única, over 1,5. Nos últimos 5 jogos em casa do Celta, bateu over 1,5 em 4 oportunidades. Esse é o palpite que vou deixar para vocês, de aposta única, over 1,5, o famoso acima de 1,5 gol. Passando aqui para a próxima tip pela Superliga da Suíça, na partida entre Luzerne e Young Boys. Na classificação, o Young Boys é o líder com 17 pontos, em 8 partidas, marcou 20 e sofreu 4 gols, tem um saldo positivo de 16. A equipe do Luzerne é o 7º colocado com 11 pontos, em 7 partidas, marcou 12 e sofreu 8 gols, tem um saldo positivo de 4. Nos últimos 5 jogos em casa do Luzerne, vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. O Young Boys, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, venceu 3 e perdeu 2. No último encontro marcado entre as equipes, ficaram no empate em 2-2. As odds estão marcando aqui a 2,75 para a equipe da casa, 1,90 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de ambas equipes marcam. Nos últimos 5 jogos em casa do Luzerne, bateu, ambas marcam apenas em 2 oportunidades. E nos últimos 5 encontros marcados entre as equipes, na casa do Luzerne, bateu, ambas marcam em todos os jogos. Esse é o palpite que vou deixar para vocês, como segunda opção de aposta para botar no bilhete pronto, acima de 1,5 gol. Agora pelo Campeonato Austríaco, na partida entre Áustria Viena e Sturm Graz, na classificação, a equipe do Sturm Graz é o 3º colocado com 18 pontos, em 9 partidas, marcou 14 e sofreu 5 gols, tinha um saldo positivo de 9. O Áustria Viena é o 7º colocado com 12 pontos, em 9 partidas, marcou 18 e sofreu 14 gols, tem um saldo positivo de 4. Nos últimos 5 jogos em casa do Áustria, vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A equipe do Sturm Graz, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, perdeu 2, venceu 2 e empatou 1. No último encontro marcado entre as equipes, o Áustria venceu jogando em casa por 4-2. As odds estão marcando aqui a 2,60 para a equipe da casa e 2,60 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês, de ambas marcam. Nos últimos 5 encontros marcados entre as equipes, em confrontos diretos, bateu, ambas marcam em 4 oportunidades. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui para vocês na linha de gols, over 1,5. Agora pelo Campeonato Brasileiro Agora pelo Campeonato Italiano, na partida entre Juventus e Bolonha. Na classificação, a equipe da Juventus é o 8º colocado com 10 pontos em 7 partidas, marcou 9 e sofreu 5 gols, tinha um saldo positivo de 4. O Bolonha é o 16º colocado com 6 pontos em 7 partidas, marcou 7 e sofreu 10 gols, tinha um saldo negativo de 3. Nos últimos 5 jogos em casa da Juventus, vem de 1 derrota, 2 empates e 2 vitórias. O Bolonha, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, empatou 1 e perdeu 4. No último jogo marcado entre as equipes, ficaram no empate em 1-1. As odds estão marcando aqui a 1,50 para a equipe da casa, 6,50 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês, na linha de gols, over 1,5.
Como segunda opção de aposta mais arriscado, vou deixar aqui ambas as equipes marcam. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe da Juventus, bateu ambas marcam em 3 oportunidades. E nos últimos 5 encontros marcados entre as equipes na casa da Juventus, bateu ambas marcam também em 3 oportunidades. Esse é o palpite que vou deixar para vocês, ou ver um e-mail como segunda opção de aposta mais arriscado, ambas equipes marcam. Agora pelo Campeonato Espanhol, na partida entre Real Madrid e Osasuna, na classificação, a equipe do Real é o líder com 18 pontos em 6 partidas, marcou 17 e sofreu 6 gols, tem um saldo positivo de 11. O Osasuna é o sétimo colocado com 12 pontos em 6 partidas, marcou 7 e sofreu 5 gols, tem um saldo positivo de 2. Nos últimos 5 jogos em casa do Real Madrid, venceu 5 vitórias seguidas. A equipe do Osasuna, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, venceu 4 e perdeu 1. No último encontro marcado entre as equipes, o Real venceu jogando fora de casa por 3-1. As odds estão marcando aqui a 1.30 para a equipe da casa. Vou deixar aqui para vocês de Real para vencer. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui para vocês o V2,5. E passando para a próxima e última tip pelo Campeonato Boliviano, na partida entre The Strongest e o Universitário Sucre. Na classificação, a equipe do The Strongest é o segundo colocado com 42 pontos em 18 partidas, marcou 44 e sofreu 16 gols, tem um saldo positivo de 28. A equipe do Sucre é o 13º colocado com 19 pontos em 18 partidas, marcou 17 e sofreu 34 gols, tem um saldo negativo de 17. Nos últimos 5 jogos em casa do The Strongest, 22 empates, 2 vitórias e 1 derrota. O Sucre, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, perdeu 2 e empatou 3. No último encontro marcado entre as equipes, o The Strongest venceu fora de casa por 3-0. As odds estão marcando aqui a 1.10 para a equipe da casa. Vou deixar aqui para vocês The Strongest para vencer, como segunda opção de aposta, ou V2,5. Agora passando aqui para os bilhetes prontos que selecionei para esse domingo. Peguei aqui para vocês na tripla de over 1,5 Sickerborg e Hossens, over 1,5 Lorient e Lille e over 1,5 Celta Vigo e Real Betis. Peguei aqui para vocês também na duplinha de Beck, Ghent para vencer e Real Madrid para vencer. Essa duplinha gerou um DD de 2.04, simulei R$100 e você terá um retorno máximo de R$204. Obrigado a todos, boa sorte para nós e fui!